Boa tarde, sou Bruna, estudante de Biblioteconomia e Documentação na UF, e hoje vou entrevistar um grande amigo meu. Quem é você? Prazer, meu nome é Juliano, tenho 27 anos, arquiteto e amante da tecnologia, mas principalmente da leitura. Qual sua opinião sobre o ato de ler? Ler faz parte do ser humano. Em si, a escrita, que é a escrita de uma forma geral, é a maior tecnologia que o ser humano já criou desde a sua existência. Mesmo o fogo, a descoberta do fogo não foi tão importante para a nossa evolução quanto a passagem de informações de maneira escrita. Você lembra o motivo de começar a ler? Ah, Eu sempre fui muito incentivado a ler pela minha mãe. Minha mãe, ela sempre gostou muito de ler. Mas no começo eu via mais como uma obrigação. Mas, consequentemente, até achar aquela primeira obra, acho que todo mundo é assim. Você encontra aquele primeiro livro que você simplesmente se apaixona e não para de ler. Aí dali pra frente, não teve como. Com qual frequência você lê? Se considera um leitor voraz? Leitor voraz seria se eu lesse, eu leio todo dia. Sim, eu leio diariamente. No começo eu tinha um pouco de problema em ler várias obras ao mesmo tempo. Hoje em dia é quase comum. Particularmente, eu estou lendo 3 livros ao mesmo tempo, então. Nossa! Mas eu gosto muito. Já que o tema é bem variado, o tema é bem diferente um do outro, eu não misturo as histórias, então fica bem mais fácil. Pelo menos pra mim funciona. Tem algum ambiente que você prefere para ler? Ah, isolado, mas eu praticamente leio em todo lugar, mas eu prefiro ler isolado. Seus gostos mudaram através do tempo, desde quando você era criança até hoje? Bastante. Eu comecei lendo muito Machado de Assis, até pela escola, que era muito incentivada. Tinham matérias, matéria de literatura, por exemplo, era obrigatório a leitura, então acho que o meu gosto começou por ali. Eu pensei em fazer literatura como minha formação. Por exemplo, Dom Casmurro, acho que todo mundo tem essa fixação por esse livro, e esse livro é incrível. Ele para mim é muito bom. Eu me lembro da minha infância, eu li o Solar Assombrado, eu acho que se não me engano é esse o nome. Eu achava também muito legal, era divertido pelo humor que tinha no livro. Eu não entendia todas as piadas por ser muito novo, mas era muito bom. Você Mais velho, já releu eu esse mudo um livro? pouco. Agora mais velho? É. Deveria, mas não. Mas deveria. É uma boa ideia, não tinha. Talvez você Veio à mude de cabeça. ideia. Você não gostou do. Ah, não. Entendi, entendi. Alguém em especial incentivava você a ler? Sim, sim. Minha mãe sempre. Minha mãe mais do que todo mundo. Minha mãe sempre comprou livros pra mim. Inclusive, o meu livro favorito foi ela quem me deu. Ela ainda faz isso hoje em dia? Mas, mas hoje em dia acho que ela nem precisa, acho que é mais ao contrário. Hoje em dia Ah. sou mais eu emprestando livros a elas do que a... Você pretende influenciar outras pessoas a ler? Na verdade, eu já faço isso. Porque como eu tenho muitos livros, quase todos. Na verdade, eu não tenho porque já não são mais meus. Mas eu sempre guardei meus livros. Então, todos os meus livros que eu li durante minha breve vida, eu guardei. Então, eu tinha muitos livros infantis. E agora minha filha sabe ler. Então, a maioria eu passei a ela. E ela, hoje em dia, ela lê bastante. Antes eu lia pra ela, agora é ela que me conta as passagens dos livros quando ela termina de ler. Ai, gente. Ok. Você já visitou alguma biblioteca? Na verdade, muitas. Eu sempre gostei de frequentar. Eu, Bienal, eu sempre gostei de participar, eu gostava de ir. Ah, É porque eu não me recordo o nome, eu sou muito ruim com nomes. Mas sim, eu frequentava bastante. Principalmente a que tinha aqui próxima de casa, que era. Mas eu nem sei se funciona mais, era no Horto, aqui próximo. Eu gostava muito de ir lá. Mas inclusive eu frequentava
bibliotecas de escolas que eu não estudava. Ah, elas Eu já eram gostava. abertas ao público? Não, mas eu conseguia convencer. Qual foi o primeiro livro que você teve contato? O primeiro livro que eu tive contato foram livros infantis. Eu não lembro exatamente o nome, mas era uma coletânea, vários pequenos contos. Lembrava muito Aristogatos. Eu acho que para ter um paralelo, eu não vou lembrar porque não era algo famoso, era um pouco genérico, mas era muito divertido. Era bem colorido e tinha algumas imagens, então eu gostava bastante. Então foi por isso que você não esqueceu ele? Sim, sim, eu esqueci o nome por realmente não dar importância na época, por ser muito novo. Mas eu, necessariamente, eu não esqueço ter lido. Eu lembro passagens de algumas histórias, até porque eram bem curtas. Qual foi o livro que mais te marcou? O livro que mais me marcou é o Eduardo Spohr, é literatura brasileira, e é A Batalha do Apocalipse. Foi um livro que minha mãe me deu de presente. Ela não sabia sobre o que se tratava, eu simplesmente vi, achei a capa bonita, julguei o livro pela capa. E dessa vez eu fui bem feliz e é uma história incrível pra mim. Eu tenho toda a coletânea desse universo. E até, né, versão ilustrada que representa todas as ideias do autor sobre cada personagem, a aparência deles, e tem muita coisa. Até uma vibe mais nerd que eu tenho, que é de jogar RPG, então até isso esse livro tem com características para se eu quisesse jogar RPG com eles, eu poderia também. Ah, é Então, fantasia? sim, é bem fantasia. Ele envolve a mitologia do catolicismo, só que de uma maneira não religiosa. Tem todos os elementos, todos os anjos, todas as caixas e tudo mais, mas ele não tem a pegada religiosa em si. Acho que é por isso que eu gostei tanto. Entendi. E qual é o formato de livros que você costuma ler? É físico, online? Eu não acho ruim, mas eu não consigo ler online. Eu só consigo ler livros físicos. Eu já li online, eu leio online, mas físico pra mim ainda é favorito. Tem uma barreira? Parece errado. E como que você adquire esses livros? Você compra, você lê, você pega emprestado? Eu não gosto. Eu empresto livros, mas eu não gosto de pegar livro emprestado. Eu gosto de ter. Eu sinto prazer em ter minha coleção, ver minha coleção completa. Tanto que eu tenho várias coleções, então eu, na maioria das vezes eu compro. Mas eu gosto de comprar presencialmente. Mas hoje em dia tá um pouco difícil, então eu tenho comprado pela internet mesmo. Chega rápido? Depende. O último livro que eu comprei foi Drácula, o primeiro, no caso a versão do Bram Stoker. E demorou um pouquinho, porque era uma edição especial. Eu vou ter ela aqui também. É uma edição dourada. Caramba, que lindo! Esse livro é magnífico. Ele. Eu não consigo ler mais ver qualquer coisa sobre vampiros. Isso aqui, eu acho que vampiro. Hoje em dia eu tenho uma opinião. Todo vampiro hoje foi romantizado. E aquele ali é o único vampiro que, de verdade. Entendi. É... Você percebe possíveis impedimentos ou barreiras relacionadas à indústria do livro em relação a compras? É difícil? É fácil? Depende muito. Eu acho que não. Sim e não. Depende muito da temática. Existem muitos livros que é julgado por demanda, mas tem muita demanda que não é atendida. Particularmente, tem muitas séries, principalmente séries da literatura brasileira, eu tive muita dificuldade de encontrar, o que é engraçado, mas acho que best-seller ou livros que são muito populares na adolescência são bem tranquilos de achar. Mas livros clássicos em si, eles têm uma certa dificuldade, sim. Até mas muito, muito situacional. Então depende muito. E você acha que os preços dos livros são justos? Não. Existem livros que são mais em conta.
mas tem livros que são absurdamente caros. Eu tenho a coleção, por exemplo, do Tolkien, do Senhor dos Anéis, onde o box dos três livros principais, digamos assim, que seria o Senhor dos Anéis em si, eles são muito caros. Outros livros são mais em conta, mas na grande maioria, livros mais rebuscados ou com uma bagagem maior, eles tendem a ser mais caros, sim. E tem algum livro que você gostaria de ler hoje? Hoje, Indica. eu não sei, é porque não é um livro muito fácil. No caso, Os Contos Inacabados, do próprio Tolkien, que ele faz parte do universo do Senhor dos Anéis. Ou é porque eu tô com medo de falar e falar o nome errado. Mas o Silmarillion, ele é um livro muito difícil. É um livro que eu realmente quero muito ler. Mas eu não consigo encontrar esse livro em português. Então, e meu inglês não é completo. Eu tô um pouco receoso, mas é o livro que eu mais anseio para ler agora. E tem alguma frase de algum livro ou cena que até hoje você não esquece? Conta pra gente. um, Cena do livro, Batalha do Apocalipse ou o chamado do Cthulhu. O chamado do Cthulhu em si, da própria convocação do mesmo, é incrível para mim. Eu consigo imaginar a criatura antiga, mitológica, aterrorizante surgindo do fundo do mar. Ou é um pouco de spoiler, mas o Apocalipse em si, de A Batalha do Apocalipse, também é uma coisa que foi muito marcante para mim. O plot twist para mim foi bem pontual e me agradou bastante. Mas acho que a retratação da crucificação no Batalha do Apocalipse para mim é de longe mais marcante. Isso te trouxe sentimentos? Muitos? Muitos, porque eu fui criado no catolicismo, então esse ponto de vista não religioso sobre uma coisa que para mim é muito forte é bem impactante. E você acha que esse ato de ler, assim, ler em si, é um mundo, é algo, como posso dizer? Ele é algo fantasioso, é algo que te traz memórias, ou é algo só ler? Ler é artisticamente inferior somente a escrever. Eu acho que quem escreve, quem consegue escrever um bom livro, ele merece ser lembrado para sempre. Mas ler propriamente é viajar. Eu me sinto viajando. É o mesmo prazer de uma viagem. Eu me encontro num lugar diferente, conhecendo pessoas diferentes, coisas diferentes, culturas e pontos de vista diferentes. Então, ler para mim é conhecer mundos novos. E tem alguma situação que te marcou com algum amigo, leitor, trágico ou engraçado? Nossa, teve trágico, porque como eu falava muito sobre a Batalha do Apocalipse, a, a avó da minha filha, ela pediu emprestado o livro. Aí eu emprestei ela. E o livro, se eu não me engano, ele tem, não é continuidade, ele tem paralelos ao universo, contado em Os Filhos do Éden. Eu lembro de de eu ter lido a Batalha do Apocalipse, saiu o primeiro Filhos do Éden, o segundo Filhos do Éden, aí eu consegui pegar o livro de volta. Então demorou papo de 2 anos, 3 anos para eu pegar o livro de volta. Foi bem agradável. E o livro voltou todo amassado, todo rasgado. Mas até hoje eu tenho, porque foi um presente da minha mãe, então eu não. Nem Ah, comprar outro para substituir, eu tive coragem, eu mantive ele mesmo assim. e houve algum momento que você perdeu a vontade de ler? Eu sempre perco a vontade de ler quando eu termino um livro. Bate um vazio e aí eu fico com coisa para começar um novo mundo. Eu fico um pouco receoso de começar uma nova história.
Mas assim, em totalidade, digamos, ficou anos sem ler. Não, eu nunca consegui ficar mais do que, sei lá, uns 3, 4 meses sem ler. Mas quando eu fiquei por estar atarefado. E quais aspectos você considera importantes que um livro tenha? Eu acho que o livro ele tem que expressar bem o que ele propõe. Tem livros que são que o autor considera que ele seja uma temática específica, mas ele não conversa com ela. Não que isso seja um problema, em alguns casos até funciona. Diferente, mas funciona, porque o livro em si é bom, a ideia é boa. Mas eu acho que o livro ele tem que assumir o papel que ele tem e saber trilhar esse caminho. Eu acho que é o que eu falei, o livro é como se fosse uma pessoa, é um mundo. Ele precisa se identificar, ele precisa se entender e conseguir dentro da proposta que ele tem. E vale ler tudo, até bula de remédio? Eu sou um pouco suspeito para falar, porque tirando romance, mesmo eu sou um romântico inveterado, mas eu não encontrei um bom livro de romance. Romance, não esse com outro tema envolvido, mas hum, eu leio de tudo um pouco, eu acho. Ok. Para encerrar, deixe uma mensagem para os jovens a fim de incentivar a leitura. Leitura define muito não quem você é, mas na maioria das vezes quem você quer ser. Livros inspiram, livros te dão não só conhecimento, por te ajudar a conhecer a própria língua ou até outras línguas. Eu particularmente aprendi inglês mais por ler do que por curso. E eu acho que conhecer mundos novos, fazer viagens a lugares que fisicamente são impossíveis, te farão diferentes, vão fazer com que você enxergue seu próprio mundo de uma maneira diferente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Fiquei um pouco nervoso, espero não ter gaguejado tanto quanto imagino que gaguejei. Tudo Foi um bem. prazer. Agradeço de verdade pelo. Bom, por sua ajuda. Que isso, foi um prazer.